Depois, seguiria seu caminho em direção ao espírito, até finalmente reintegrar-se ao todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto muito antes de alcançar o estágio de substância etérea. Por outro lado, porém, a ilustração é correta na medida em que mostra que efeito seria obtido se os graus e modos de vibração fossem constantemente aumentados. Não se deve perder de vista, no exemplo acima, que nos estágios em que o objeto emite vibrações de luz, calor e etc., ele não se decompõe nessas formas de energia, que ocupam uma posição bem mais alta na escala, mas que simplesmente alcança um grau de vibração no qual essas formas de energia são liberadas, até certo ponto da influência confinante de suas moléculas, átomos e corpúsculos, conforme o caso que se apresenta. Apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, essas formas de energia estão aprisionadas e circunscritas às combinações materiais em razão de as energias se manifestarem através de formas materiais e de as usarem, ainda que isso as deixe enredadas e confinadas em suas criações de formas materiais, o que, em certa medida, é uma verdade inerente a todas as criações, uma vez que a força criadora se envolve em tudo aquilo que cria. Contudo, os preceitos herméticos vão ainda mais longe do que os que provêm da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade ou desejo ou de qualquer condição ou estado mental são acompanhados por vibrações, uma parte das quais é descartada e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas de ação e do poder de uma mente sobre outra, com as quais o grande público vem se familiarizando rapidamente graças à grande disseminação do conhecimento oculto por parte de diversas escolas, cultos e professores que, em nossa época, vêm atuando em domínios do pensamento. Todo pensamento, toda emoção ou estado mental tem seu grau e modo de vibração. E, por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que é possível reproduzir um som musical fazendo vibrar um instrumento com certa frequência, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma maneira. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, uma pessoa pode polarizar sua mente no grau desejado, adquirindo, assim, um perfeito domínio sobre seus estados mentais, suas disposições de ânimo e etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados mentais desejados. Em suma, pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, isto é, vibrações à vontade. Sem dúvida, esse poder só pode ser adquirido por meio de instrução, de exercícios e de uma prática apropriada à ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que até aqui dissemos mostrará ao estudante que o princípio da vibração subjaz aos admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que, aparentemente, são capazes de revogar as leis da natureza, mas que, na verdade, estão simplesmente usando uma lei contra outra, um princípio contra outros, e que obtêm seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais
ou formas de energia, e assim realizam os comumente chamados milagres. Como disse, com razão, um dos antigos escritores hermetistas, aquele que compreende o princípio da vibração está de posse do cedro do poder. Capítulo 10. A polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. O quarto grande princípio hermético, o princípio da polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois polos, dois aspectos, dois polos, um par de opostos, separados por uma multiplicidade de graus entre os dois extremos. Os velhos paradoxos que sempre deixaram perplexa a mente dos homens são explicados por esse princípio. O homem também reconheceu alguma coisa semelhante a esse princípio e empenhou-se em explicá-lo por ditos, máximas e aforismos como os seguintes: tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Todas as verdades são meio falsas. Há dois lados para cada coisa. Todo verso tem seu reverso, e etc. Os preceitos herméticos afirmam com efeito que a diferença entre coisas que parecem ser diametralmente opostas é apenas uma questão de grau. Os mestres ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados, que tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus, e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada por um conhecimento desse princípio da polaridade. Eles dizem que os exemplos desse princípio podem resultar de um exame da verdadeira natureza de todas as coisas. Começam por mostrar que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, e que os planos intermediários nada mais são que graus de vibração. Eles mostram que o todo e os muitos são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos opostos de uma mesma coisa. O mesmo se pode dizer sobre o princípio e os princípios, a mente infinita e as mentes finitas. Então, passando ao plano físico, eles demonstram o princípio dizendo que o calor e o frio são de natureza idêntica e que as diferenças nada mais são que uma questão de graus. O termômetro marca muitos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo, frio, e o mais elevado, calor. Entre esses dois polos há muitos graus de calor ou frio. Podemos dar-lhes qualquer desses nomes sem incorrer em nenhum erro. O grau mais elevado é sempre o mais quente, enquanto o mais baixo é sempre o mais frio. Não há demarcação absoluta, tudo é questão de grau. No termômetro não há lugar em que o calor cessa e começa o frio. Tudo isso é uma questão de vibrações superiores ou inferiores. Mesmo os termos alto e baixo, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos. O mesmo se pode dizer de leste, oriente e oeste, ocidente. Viajar ao redor do mundo em direção leste e chegarás ao ponto chamado oeste, em relação ao vosso ponto de partida. Viajai para o norte e, em dado momento, pareçar-vos-á estar em direção ao sul, ou vice-versa. A luz e a escuridão são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. O mesmo acontece com a escala musical.
começando com o Dó, e aumentando a frequência vibratória dos sons, chegareis a outro Dó, e assim sucessivamente, a diferença entre as duas extremidades do quadro sendo a mesma coisa, com muitos graus entre os dois extremos. A escala das cores é a mesma, as vibrações altas e baixas são a única diferença entre a ultravioleta e o infravermelho. O grande e o pequeno são relativos, assim também o ruído e o silêncio. O duro e o flexível seguem a mesma regra, e assim também o agudo e o grave. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa, separados por uma infinidade de graus. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala de bem e a outra de mal, uma de mal e a outra de bem, conforme o uso dos termos.